Olá, cá estamos de novo, dando prosseguimento àquele objetivo, aquele caminho, aquela significação, especificamente para mim, mas para mim como sujeito, e acredito que experiências são passadas, são ressignificadas, são mudadas, mas sempre serve de alguma forma para um espelho, para um olhar, portanto, a história. De alguma forma a gente se forma através da história, de alguma forma a gente absorve histórias de um tempo, de nossos pais, de nossa família, enfim, somos uma mescla de coisas, de significações, repito essa palavra, não consigo achar uma outra, e daí a nossa subjetividade, daí a nossa identidade, principalmente essa subjetividade, e que se a gente for buscá-la mais especificamente em uma psicoterapia, em uma busca séria, compenetrada, objetivada, fundamentada com alguém sério, alguém profissional, isso vai ser muito importante. Vocês sabem do meu plano de passar para vocês a história de mulheres significativas da minha vida e acredito que possa ser e possa também dar substância a conhecimentos. Por outro lado, hoje pensei, já que estamos prestes ao Dia da Criança, esse dia Dia da Criança, aqui no Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida, mas como psicóloga, falar da criança, do adolescente. Por que eu estou fazendo um link sobre a mulher na história, a mulher brasileira na história, meus significados que possam não só ser meus dessas mulheres, assim como significados para algumas de vocês que possam me escutar. Vocês percebem que eu faço de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira, mas que sempre tenho o objetivo de fazer com que vocês possam buscar a sua verdade. Tem uma música que fala sem lenço, sem documento. Antiga me veio agora. O que é sem lenço, sem documento? É autêntico, sem nada de fora, ou se veio de fora, ressignificado aqui, principalmente no coração. Então, sendo o Dia da Criança e fazendo essa mixigenação com os meus significados como psicóloga, como mulher, um pouco da minha história talvez, mas assim, de uma maneira a ir grande para cada um poder olhar para si, a gente vai um pouco para a criança, como numa orientação, com um pensamento a se abrir, tá? Então, o que a gente pode falar da criança? Da criança que cada um dos teóricos, Freud, por exemplo, divide em 5 estágios as fases da criança muito importantes, ou seja, cada fase dando uma determinação ao caráter, as referências minêmicas, as referências profundas que ficam em cada uma. Eu diria uma coisa, numa linguagem mais simples. Como é importante
reafirmar a autenticidade sobre o verdadeiro self, a sua autenticidade em uma criança. Como é importante esta relação onde há intermediadores e intermediações. Como é importante o não exagero ou a menos intermediações. Deixar essa criança ser o que ela é. Deixar ela andar, ela descobrir, para que não haja prejuízos, para que ela se encontre, para que ela já comece a caminhar de uma maneira de acordo consigo. Como é difícil isso. Nós pais, vocês pais, orientam, ensinam, mostram a cultura, ok, certíssimo, perfeito. A escola, a outra parte, né? Porém, como eu disse, esse olhar dos pais, às vezes muito dominador, muito controlador, muito que fazem com que as crianças às vezes paralisem, se percam na sua autenticidade. Como é importante olhar para isso, como é importante deixar um pouco mais leve, deixar com que elas, né, as crianças, mostrem, falem, ajam. Claro que com determinados cuidados, com determinados parâmetros, mas ajam por si só. Por si só. A gente vê no consultório, gente já com mais idade, 30, 40 anos, o que a gente observa? Um exemplo, mães castradoras, mães, a gente usa mais mães que tiraram a vontade, tiraram a autonomia desse adulto quando criança, ou seja, a vontade deles foi, a voz dele foi mudada de direção, ou seja, a voz dele foi sucumbida, a voz deles, a voz, a vontade, os desejos sucumbiram, foram para a voz da mãe, a voz autoritária, a voz talvez muito insegura, mas que truncaram a voz e a vontade dessa criança. E aí o que acontece? Isso vai aparecer bem mais tarde. A gente indo um pouquinho para adolescência. Adolescência, ou seja, que nós vamos... Freud dizia, dos 7 a 12 anos é a fase do silêncio consigo mesmo, como se a criança estivesse consigo mesmo, elaborando seu estar no mundo, seus conceitos, até chegar, olhando o mundo, como se estivesse olhando no mundo com uma lente de aumento no seu silêncio. E aí, quando chega aos 12, 11, né? Hoje tem uma diferenciação aí, parece que sim, um pouco mais precoce do que numericamente. Quando há a passagem da criança para, da meninice, da infância para a adolescência, então
é aí que ele começa a gente até diz rebelde, mas não é isso. É que ele está em fase de processamento de tudo aquilo que ele viu, de ressignificação de tudo que ele viu e a compreensão de suas escolhas. E que muitas vezes não são as iguais às nossas, são muito diferentes. E aí o que acontece? Há uma relação em que os pais dizem: essa criança é rebelde, esta criança não responde àquilo que eu ensinei. Claro, ela ressignificou naquela fase criança para a adolescência e naquele espaço do silêncio, do seu silêncio, observar o mundo, em olhar esse mundo, ela começa a mostrar a sua personalidade. Mas como é que ela mostra essa personalidade? Há um grande espaço, há um grande vácuo para entendimento dela mesma e para com os outros. Portanto, uma fase bastante difícil na relação. Pais e filhos, certo? Então, a gente diria que a adolescência é, por assim dizer, a inauguração de situações de crises encruzilhadas, onde as escolhas podem acarretar imobilidade ou movimento. Idade em que, na possibilidade digamos, de uma psicoterapia, sim, na hipótese de muitas dificuldades, onde essa criança, esse adolescente, já estamos na adolescência, é convidado a se pronunciar sobre si, ele pode se tornar mais autônomo, mais responsável por sua existência e poder também se inserir no mundo, no universo, né? Mundo das possibilidades. Assumindo o enfrentamento de si mesmo, escolhendo ser livre para renunciar ou para se comprometer. Talvez eu tenha falado um pouco de uma forma teórica, mas o que eu quero dizer é o seguinte: dia 12, dia da criança, prestar bem atenção nessa criança, autonomia, escuta, acompanhamento, acolhimento. Acolhimento é estar junto, mas ir devagarinho soltando essa mão. E a mesma coisa na adolescência. Acho muito interessante quando as pessoas falam: nossa, eu faço de tudo para que meus filhos falem o que sentem para mim, principalmente na adolescência. Não sei se isso é correto, porque há um exagero, há uma ênfase nessa concepção. Talvez o silêncio deles, essa não cobrança nossa, seja muito interessante para que ela, esse adolescente, a gente já falando de uma idade mais, digamos, adulta, poder já estar dono ou já começando a ser dono da sua autonomia, da sua essência, do que é o seu ser, do que é ele, do que é o mundo para ele e do que ele pode. Sempre, claro, com os pais do lado, no amparo quando da necessidade. Ok? Um beijo a todos. Mudei um pouquinho hoje o foco das mulheres, continua a semana que vem, mas achei importante passar esse pensar para vocês, ok? Um beijo a todos. Feliz Dia das Crianças e dos Grandes. Beijão.